I have the privilege to be here with Valentin. And he's doing a wonderful... Eu tenho o privilégio de estar aqui com o Valentin. Ele vem da Romênia. A Romênia faz fronteira com a Ucrânia e ele realiza um trabalho extraordinário entre os ucranianos. A gente sabe dessa guerra na Ucrânia. Valentin, conte-me o que você faz. Qual é o seu ministério? O nosso ministério se chama Nas Mãos de Deus. Nós acreditamos que podemos apresentar as mãos de Deus para aquele povo tão sofrido da Ucrânia. E tudo começou no início da guerra, com aquelas filas enormes de pessoas fugindo da Ucrânia e em grande necessidade. Eles deixaram tudo para trás e estavam com fome. E começamos a levar um lanchinho, um lanche quente para eles, e logo percebemos que isso seria algo muito grande, que teríamos muito trabalho pela frente. Primeiramente com aqueles que estavam ali na fronteira entre Romênia e Ucrânia, e depois levando alimento, levando comida para dentro da Ucrânia. Meu irmão começou a fazer isso de início e depois vimos que isso era uma grande missão que teríamos que cumprir. Então tomamos a decisão de nos unirmos e fundarmos esse projeto, que tem o nome de Nas Mãos de Deus. E claro, eu vou confessar a você que o nosso maior objetivo é apresentarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que a comida é importante, o pão é importante, estamos fazendo isso, mas a mensagem de Cristo é algo permanente, é o verdadeiro pão, é o pão da vida. Então, junto com a comida, junto com a sopa quente, junto com o lanche, nós também estamos apresentando o Evangelho de Jesus Cristo para aquele povo que precisou fugir de suas casas, deixar tudo para trás, deixar as suas lavouras, suas fazendas, deixar as atividades profissionais e fugirem, chegando ali na fronteira com a Romênia sem ter absolutamente nada. Many times we couldn't go there because it was actually bombarded. Nós temos cumprido a missão tanto na fronteira quanto dentro da Ucrânia. Por exemplo, uma cidade que fica muito próxima à fronteira, muitas vezes a gente não podia ir lá por causa do bombardeio, mas nós estávamos atentos a tudo e chegamos a alimentar mais de 1.300 pessoas em um só dia. Imagine só 1.300 pessoas recebendo comida quente em um só dia e, lógico, recebendo também uma mensagem de esperança, a mensagem do Senhor. Uma situação muito dolorosa, por exemplo, são as mulheres que chegavam sem seus esposos, porque muitos deles ficaram para guerrear. Muitos dos esposos tiveram que ficar, mas elas vieram com seus filhos, 2, 3, 4 filhos, sem ter o que comer. Ali estávamos nós, alimentando aquelas mulheres, ajudando no que podíamos ajudá-las. E esse é um trabalho permanente que continua ainda exatamente agora, enquanto eu estou falando aqui. I know you could have many stories. I think you have testimonies. People that are already E eu tenho certeza que você deve ter muitas histórias, verdadeiros testemunhos. Eu gostaria que você compartilhasse algo, uma experiência ou 2 experiências que você teve lá, alimentando estas pessoas, trabalhando ali na fronteira com a Ucrânia e entrando na Ucrânia. Bom, são muitos os testemunhos, mas um deles, por exemplo, eu estava ali naquela fila enorme, ajudando a coordenar tudo, dando o alimento, dando a comida quente para aqueles que estavam fugindo da Ucrânia. Estávamos na fronteira, mais de 1.000 pessoas, e de repente, quando eu começo a compartilhar o Evangelho, depois de dar a comida quente, aquele homem olha para mim e pergunta: muito bem, então onde está Deus? E como eu disse, o nosso ministério é nas mãos de Deus. Eu vi que a pergunta daquele homem era sincera, ele estava falando do coração, ele estava emocionado, e ele pergunta: então onde estava Deus quando deixou a minha casa ser destruída nesta guerra? Onde estava Deus quando deixou que eu perdesse tudo, ficasse sem nada? E agora estou aqui nesta fila precisando de comida. Onde estava Deus? Onde está Deus? Aquela foi uma pergunta difícil para mim.
Eu fiquei olhando em volta e pensando nesta pergunta daquele homem. E de repente eu disse, você sabe de uma coisa? Deus está aqui agora mesmo. Deus está aqui. Olha ali para aquelas mãos servindo esta comida quente. Olha ali. Olha as pessoas servindo a comida. Deus está aqui. Deus está marcando presença aqui. As coisas ruins acontecem, mas Deus se apresenta exatamente no meio do momento de dificuldade, no meio da guerra, no meio da prova. Deus se apresenta e aqui está Deus, servindo a comida quente para vocês. Aquele homem começou a chorar. Lágrimas correram na face daquele homem. E eu pude perceber que ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que Deus estava exatamente ali, que Deus não os havia abandonado. Sim, Deus estava nos usando como ministério para levar comida para esses ucranianos que estavam com frio e famintos. Ali estava aquele homem com seu filho de 5, 6 anos sendo alimentado. Se você me permite, eu quero compartilhar uma outra história, um outro testemunho, onde estávamos ali na fronteira entre Ucrânia e Romênia para alimentar as pessoas e por alguma razão naquele dia o número era muito grande. Realmente a fila de pessoas que estavam esperando um prato de comida quente era uma fila muito grande. Tínhamos que cumprir esta tarefa. E você sabe, quando as pessoas estão com fome, há também uma situação em que muitas vezes eles perdem a paciência, ficam irritados e eu percebi que nós não teríamos comida o suficiente para toda aquela gente. E percebi também que aquelas pessoas que começaram a olhar e ver que não teríamos comida suficiente, elas começaram a perder a paciência, a ficar nervosas e eu comecei a ficar muito preocupado. E eu comecei a orar ali em silêncio, andando no lado daquela enorme fila. Eu disse, Deus, a comida que nós temos aqui vai acabar. Não será possível alimentar a todos nesta fila. E tu sabes, Senhor, que eles podem perder a paciência, a situação pode ficar muito desagradável aqui. E eu disse, Deus nos ajude agora. Eu sei que Jesus Cristo, teu Filho, multiplicou os pães e os peixes e alimentou todas aquelas pessoas. Eu sei que tu podes multiplicar também aqui, não sei de que forma, mas eu sei que tu podes multiplicar a comida que nós temos aqui para podermos alimentar a todos estes ucranianos que estão com fome. Eu realmente orei com fé e fui caminhando para o final daquela enorme fila, compartilhando o evangelho, conversando. Eu percebi que a fila estava andando, as pessoas estavam recebendo comida e a comida não estava acabando. E acredite, quando faltavam mais ou menos 20 pessoas, eu cheguei para a nossa equipe que continuava servindo comida e eu perguntei, o que aconteceu aqui? A comida já era para ter acabado. E eles disseram, sabe o que aconteceu? Vans de uma organização não governamental que estavam para ir para um lugar não puderam ir devido ao bombardeio. E um deles correu aqui perguntar se gostaríamos de receber a comida que eles tinham dentro de suas vans, já que não poderiam ir para lá onde estavam para ir. E abriram aquelas vans e trouxeram toda a comida para nós. Estamos servindo agora, aquela pessoa me disse, a comida que eles deixaram aqui. E assim o milagre aconteceu e todas as pessoas foram servidas. Let's pray a little bit for Valentin and everybody that is involved. Valentim, eu sinto de orar aqui com todos os meus ouvintes. Eu posso orar por você, Valentim? E ele disse, claro, então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Valentim, pela vida de toda a equipe, de todos que estão trabalhando, o irmão dele que lá está, Senhor, nesse momento, alimentando pessoas na fronteira com a Ucrânia. Venha abençoar toda esta equipe, Senhor, que leva o pão para o corpo, o alimento
necessário para o corpo, mas leva também o pão da vida, tua palavra. Senhor, continue sustentando eles em nome de Jesus. Thank you Amém. so much. God bless you in this wonderful ministry. Thank you.